Hoje a gente vai explorar uma ideia muito poderosa, que dá uma chacoalhada na forma como muitos entendem o papel da fé no mundo. A proposta é de um cristianismo que não está focado só na salvação pessoal, mas sim na transformação da sociedade como um todo. É uma mudança de perspectiva e tanto. Vamos mergulhar nisso? E para começar, essa frase do Desmond Tutu já bota o pé na porta. Ela vai direto no ponto da questão, sabe? Porque essa tentativa de separar a fé e vida pública, no fundo, já é uma atitude política. Geralmente uma que acaba mantendo as coisas como estão. Essa tensão toda geralmente acaba nos jogando para dois extremos. De um lado, tem aquela galera que diz que a fé é um assunto privado só para cuidar da alma, pensando na vida depois da morte. Do outro, um pessoal com o impulso de tomar o poder de governar. Mas será que não existe um terceiro caminho? Ok, primeiro vamos dar uma olhada na versão mais comum da história, aquela que a maioria de nós ouviu desde pequeno. Essa versão, que a gente pode chamar de Evangelho do Céu, basicamente coloca a nossa vida aqui na Terra como uma fase de preparação. É como se fosse um grande vestibular para o que vem depois da morte. Então, o ponto central é esse. A grande missão da jornada de fé é garantir um lugar no céu. Tudo que se faz por aqui é medido com essa régua, com esse objetivo final em mente. Agora a gente chega na reformulação. É uma virada de chave que pode mudar tudo. E aqui vem a pergunta que vira o jogo. Se a gente for olhar o que Jesus mais falava, será que o céu, esse destino pós-morte, era a mesma mensagem central dele? A resposta talvez seja bem surpreendente. O fato é que Jesus não falava o tempo todo sobre ir para o céu. O assunto recorrente dele era a chegada de um reino, o reino de Deus. E isso muda completamente o foco de um lugar para uma realidade. E o que é esse reino, afinal? Bem, não é um país ou um lugar para onde a gente vai depois. A ideia é de um reinado, ou seja, é o governo de Deus em ação, uma nova ordem, um jeito novo de viver que começa a transformar o mundo a partir de agora. E olha, essa ideia de reino era uma coisa extremamente política e subversiva para a época. Vamos ver como isso funcionava na prática. Existem pelo menos 3 grandes pistas no texto que mostram bem essa dimensão política da mensagem de Jesus. Vamos dar uma olhada em cada uma delas. A primeira pista, o anúncio do nascimento. Títulos como Salvador e Senhor não eram apenas religiosos, eram os títulos oficiais do imperador romano. Então, declarar que um bebê numa manjedoura era o verdadeiro Salvador e Senhor era um desafio direto, uma afronta à autoridade de César. A segunda pista é a própria palavra evangelho. Para quem vivia no primeiro século, Evangelion não soava como um livro sagrado, soava como propaganda do império. Era o boletim de notícias do imperador. Quando Jesus chega falando que ele tem um evangelho do reino de Deus, ele está basicamente pegando a linguagem do poder para anunciar um reinado concorrente. E a terceira pista, a profecia de Daniel. O pessoal que ouvia Jesus conhecia essa história de cor. Ela fala de uma sequência de impérios humanos super brutais que no fim seriam totalmente destruídos por um reino diferente de todos os outros, o reino de Deus. Então, anunciar a chegada desse reino em pleno Império Romano era como dizer, o tempo de vocês está acabando. Certo. Se o reino é político, que tipo de política ele propõe? Definitivamente, não era o que as pessoas esperavam. Naquele tempo, existiam basicamente 4 partidos políticos, 4 opções na mesa. Você podia lutar contra Roma com armas, podia colaborar com eles, podia fugir de tudo para o deserto ou podia tentar purificar a nação religiosamente para merecer ser livre. E Jesus, ele era incapturável. Ninguém conseguia colocar ele numa caixinha. Ele confrontava o poder, mas mandava amar os inimigos. Ele andava com os colaboradores de Roma, mas chamava eles para arrependimento. Ele valorizava a pureza, mas jantava com os pecadores. Era algo totalmente novo. E isso nos leva à ideia central de tudo. O reino de Deus não vem para trocar um império por outro. Ele vem para introduzir uma nova lógica, um novo sistema operacional para o mundo que, aos poucos, vai sabotando por dentro as bases de qualquer sistema que funcione por poder e dominação. E essa comparação aqui deixa tudo muito claro. A lógica do império é acumule o poder, domine, vença o inimigo. A lógica do reino é o mundo de cabeça para baixo. O poder se mostra no serviço, a força na fraqueza. E a vitória está em amar quem te odeia. É uma subversão total de valores. Tá, mas o que isso significa para a gente hoje? Como a gente vive essa lógica sabotadora na prática? Significa viver o que se pode chamar de espiritualidade cívica.
É um compromisso real com a solidariedade em vez da competição, com a generosidade em vez do acúmulo egoísta. É buscar ativamente a justiça e cuidar de quem a sociedade deixa de lado. E é muito importante entender isso aqui. O objetivo não é tomar o poder político, não é criar um partido para eleger os nossos. A ideia é contaminar a sociedade, de baixo para cima, com um jeito radicalmente novo de viver e de se relacionar. E o próprio Jesus resumiu isso de forma perfeita. O modelo de liderança do mundo é a dominação. O modelo do reino é o serviço. É virar a pirâmide do poder de ponta cabeça. E para a gente fechar, fica essa provocação. Se o reino de Deus é essa lógica que sabota impérios, quais são os impérios de hoje? Que sistemas econômicos, sociais, políticos são baseados na dominação, na exploração? E como é que essa lógica do reino pode começar a sabotar esses sistemas a partir de nós?